Graça e paz, é com grande prazer que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo. Leitura orante da Palavra de Deus, Arquidiocese de Belo Horizonte, SAB, Serviço de Animação Bíblica, em comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Graça e paz a vocês que são a razão deste projeto e nos acompanham através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Estamos iniciando o programa A Leitura Orante da Palavra de Deus, esse nosso encontro semanal que tem por objetivo maior favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarização com o exercício da leitura orante. Já nos preparando, convido a todos a terem sempre em mãos a sua Bíblia. Lembrando que estamos usando a Bíblia da CNBB, cujo texto é usado em nossas celebrações litúrgicas. Ao fazermos essa leitura orante do Evangelho do próximo domingo, já vamos nos preparando para a liturgia dominical. Espero que já tenham se tornado um hábito a nossa leitura orante e o passo a passo. Quem assim desejar, pode acender uma vela ou até mesmo montar o seu altar particular, pois entraremos em oração. Prepare sua Bíblia também e hoje vamos rezar com o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 43. Para participar na condução da leitura orante, contamos com a participação de irmã Romi, Paulina, do Robson José da Silva e da Maria Aparecida Duque, como eu, colaboradores do Serviço de Animação Bíblica Paulinas, que já estiveram aqui nos encontros anteriores. Iniciemos sempre com a oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e guie em nossa experiência de encontro com Deus por meio da Sua Palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quem nos conduzirá no dia de hoje será o Robson, a quem peço que nos relembre os 5 passos que vamos seguir. É um prazer estarmos juntos novamente neste momento, neste nosso encontro semanal. Graça e paz. Lembrando então as perguntas que nos conduzem, os 5 passos da leitura orante. O primeiro passo da leitura orante é o que o texto diz, é a leitura do texto. O segundo passo, o que o texto diz para mim, para a minha comunidade, é a meditação. O terceiro passo, o que a palavra me leva a experimentar, é a contemplação. O quarto passo, o que a palavra me leva a falar com Deus. Então, será o nosso momento de oração pessoal. O quinto passo, depois de ter lido, meditado, contemplado a palavra, o que ela me suscita a viver de forma diferente. O que ela, para onde ela me move? Qual o compromisso que essa palavra me leva a viver? É a ação. Iniciemos então com a invocação da Santíssima Trindade, que nos conduzirá nesses passos. Vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer então, inicialmente, uma breve contextualização do texto, para entrarmos em sintonia com o evangelista, sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O texto que vamos ler hoje,
Continua sendo um texto do Evangelho segundo a comunidade de Marcos, pois estamos no ano B da nossa liturgia, onde preponderam os textos do evangelista Marcos. Esse texto faz parte da primeira parte do Evangelho de Marcos, vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 21 do capítulo 8. Nessa primeira parte, o evangelista apresenta Jesus, ao mesmo tempo que pergunta para a comunidade e para nós hoje, quem é Jesus? O texto da nossa leitura orante de hoje vem depois da narrativa de um evento no qual Jesus expulsa uma legião de espíritos impuros de um homem possesso na cidade de Gerasa, que junto com o texto de hoje formam o capítulo 5, as duas passagens. O texto que vamos orar hoje nos traz dois momentos de cura. A cura da filha de Lázaro, de 12 anos, um dos chefes das sinagogas, e a cura de uma mulher que há 12 anos sofreu hemorragia constante. Aqui vale lembrar a questão da simbologia dos números na Bíblia. 12 anos de idade, 12 anos de hemorragia, 12 tribos, 12 discípulos, entre muitos outros números que a Bíblia nos traz, números quase mágicos, né? Jesus, como sempre, cercado e acompanhado de uma multidão que busca saber, talvez como nós hoje, quem é esse ao qual seguimos? Quem é esse a quem seguimos? Leitura. O que o texto diz? Vamos então para o primeiro passo, a leitura do texto bíblico. Procure na sua Bíblia o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Vamos então ler juntos, atentamente, sem a preocupação de interpretar. Só ler, deixar o texto falar. Aprender o que o texto diz para mim, para a minha comunidade e para o povo de Deus. Convido então a irmã Romi para ler o texto e peço que você que nos assiste, que nos acompanha, que nos ouve, que procure guardar o que foi lido, ainda sem nenhuma interpretação, fazendo em sua memória um resumo fiel do que foi lido e ao mesmo tempo se preparando para responder depois o que o texto diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. E tinha gastado tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se e, na multidão, por detrás, tocou-lhe no manto. E ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente,
a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curado da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber o que havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. E Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre de tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? E por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina. Pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. E Jesus recomendou com insistência que ninguém mesmo, soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste primeiro passo, que é a leitura, devemos somente ler e podemos até mesmo reler uma ou mais vezes. Busque interiorizar o texto e deixe que ele fale ao seu coração. Após ler e reler o texto para interiorizar o que foi lido, poderemos responder à pergunta: o que o texto diz? A resposta deverá ser uma síntese, sem acrescentar nenhum detalhe ao texto. Você pode anotar para voltar a este momento quando desejar. Se você estiver fazendo a leitura orante em grupo, peça a ajuda de todos para fazer uma síntese, sem acréscimos. Procure ser bem fiel ao texto. Convido então a Maria Aparecida Duque a realizar para nós uma síntese do que foi narrado neste Evangelho. Então, Jesus passou para o outro lado da margem e junto com ele havia uma multidão ao seu redor. O chefe da sinagoga, Jairo, ficou sabendo de Jesus
e veio estar com ele e suplicava insistentemente: minha filha está prestes a morrer. Venha, coloque sobre ela suas mãos, ela será curada e viverá. Jesus foi com ele. E uma grande multidão o comprimia. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos também ficou sabendo de Jesus e entrou na multidão. E pensava: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Chegou, tocou e imediatamente se sentiu curada. E Jesus disse: quem tocou em mim? E os discípulos disseram: com tanta gente, como vamos saber quem tocou em você? E ele olhava em volta, procurando a pessoa que o tinha tocado. A mulher, tremendo de medo, caiu a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Enquanto acontecia isso, os funcionários do chefe da sinagoga chegaram e disseram a Jairo: sua filha morreu. Por que incomodas o mestre? Por que ainda incomodas o mestre? E Jesus disse a Jairo: não temas, não tenha medo, crê somente. Ele não deixou que alguém entrasse na casa de Jairo com ele, apenas os pais da menina e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E disse: por que tanta agitação? A menina não morreu, ela dorme. E zombaram dele. Jesus foi ao local onde estava a menina, tocou em sua mão e disse: Tálita, eu te digo, levanta-te. A menina levantou, andou, porque já tinha 12 anos. E Jesus disse: não diga nada disso a ninguém. E ordenou que dessem de comida para a menina. Muito bem, Aparecida. Depois dessa bela síntese e detalhada, agora passaremos ao segundo passo, que é o passo da meditação. O que o texto diz para mim? Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de refletir sobre a palavra de Deus e as ações de Jesus. Apurar nesse texto o que ele tem de melhor, como um garimpeiro procurando sua preciosidade. Como esta palavra tocou meu coração. O que o texto diz para mim, para minha comunidade, o que eu posso trazer para a minha realidade hoje? Aqui é o momento de interpretar, de comentar, de tirar uma mensagem daquilo que mais chamou a sua atenção. Buscar uma verdade oculta no texto. Devemos dialogar com o texto. Se você fizer a leitura orante de forma familiar ou comunitária, deve dar espaço a que outras pessoas também compartilhem o que sentiram. Algumas perguntas nos ajudarão a dialogar com o texto e perceber o que ele diz para mim, a minha comunidade e a minha realidade. São 6 perguntinhas que eu separei. Quem são as pessoas que aparecem no texto? Quais as peças centrais dessa narrativa? Como Jairo, um chefe da sinagoga, se aproxima de Jesus? Qual o pensamento da mulher ao se aproximar de Jesus? O que a família diz a Jairo antes deles irem ao encontro da menina?
A multidão toca, a mulher toca, Jesus toca. Depois de alguns segundos de silêncio, vamos partilhar o que o texto diz para mim. Eu convido as colegas Aparecida, Irmã Romi, Irmã Aracema, a compartilharem conosco esse segundo passo, o que o texto diz para mim. Bem, esse texto de Marcos nos fala de 2 milagres manifestados pela fé em Deus através de Jesus. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e o chefe da sinagoga, Jairo, que estava com a filha prestes a morrer. Uma coisa que eu observei é que, no primeiro fato, é a mulher que vai até Jesus. No segundo fato, é Jesus que vai até a casa de Jairo. Então, isso me tocou assim. Se eu vou até Jesus, como uma mulher, Jesus também vem até a mim. Jesus vem até a minha casa. Jesus vem até a minha vida, entra na minha vida. Essa foi a primeira observação que eu fiz. E a segunda observação que eu refleti é sobre o poder do toque de Jesus. Todos os 2 milagres aconteceram porque houve o toque. A mulher tocou apenas na veste de Jesus. Olha a fé dessa mulher. E, no caso da filha do Jairo, ele tocou na mão da menina e a menina levantou. Então, a força que emerge do toque de Jesus faz os milagres acontecerem. Então, as 2 curas vêm do crer em Jesus e da força do seu toque. Agora, 2 frases me chamaram a atenção. A pergunta de Jesus em 30b. Quem me tocou? Em 31b. Ele sabia quem tinha tocado nele, mas ele quis que a mulher se apresentasse para que ela saísse daquela situação de ser considerada mulher impura. Aí ela se apresentou e contou toda a verdade. E a segunda frase que me chamou muita atenção, quando Jesus disse a Jairo: não tenhas medo, crê somente. Olha que coisa linda, crê somente. Então, o que esse texto diz para mim? Não tenhas medo, Aparecida, somente crê. Muito obrigada, Aparecida, por essa linda partilha. Também me chamou muita atenção diversos aspectos dessa maravilhosa narrativa. A fé da mulher e desse chefe da sinagoga, o Jairo, ela não tem nome. Ela é a mulher que sofre de hemorragia. Em vez do chefe, ele tem nome, é Jairo. Um outro aspecto que me chamou também a atenção é que tanto a mulher que sofre de hemorragia quanto Jairo, os 2 caem aos pés de Jesus. E para mim esse gesto me revelou tanto amor que o Jairo tinha à sua filhinha, que ele estava impaciente, ele queria
que Jesus olhasse, escutasse o pedido dele e fosse para a casa dele para curar a filhinha. É o amor pela filha e a fé imensa que ele tinha que Jesus faria e também iria até a casa dele. E depois essa mulher que cai aos pés, acho que depois do toque, porque ela tocou por detrás, porque até nem queria aparecer. E, no entanto, Jesus chamou com que ela, quer dizer, ele não coagiu a ela de revelar, mas ela se sentiu impelida de revelar o que tinha acontecido com ela. Era o amor que ela tinha à vida dela, o amor que ela tinha pela sua saúde, porque ela estava sendo muito discriminada. E ela queria participar do culto, queria participar da comunidade, porque a mulher, nos dias de menstruação ou quando sofria de algum fluxo de sangue, ela se tornava impuro. E tudo que ela tocasse, a quem ela tocasse, tornavam-se impuros. Então, você imagina que libertação essa mulher teve. Que alegria não deve ter nascido nela. Então, eu fiquei pensando que Jesus, ele glorificou o Pai por meio desses dois, no modo de acolher o Jairo, no modo de acolher a mulher e fazer quase que convidar a mulher para expressar a profunda alegria e gratidão que ela sentiu por aquilo que ela realizou, que foi realizado nela, aliás. Mas o que me tocou muito profundamente foi a atitude de Jesus. Porque Jesus, ele encontrou 2 vezes resistências. Foi no primeiro fato, quando a mulher tocava nele e ele perguntava, mas quem me tocou? E os discípulos disseram, deixa para lá, porque a multidão toda aperta você e a nós por todos os lados. Como é que você vai querer saber quem é que o tocou? Mas Jesus sabia. E esse foi o primeiro fato de Jesus realizar um gesto profundo de amor, de misericórdia, de redenção desta mulher. E ele glorifica o Pai, que está nos céus, por essa grande obra, porque a mulher o revelou e ele o confirma. Minha filha, ele chama com todo carinho, você vai que a tua fé te salvou. E Jesus realiza a missão dele, ele não se deixa bloquear pela resistência do outro. E o segundo fato que também me chamou muita atenção, que quando Jesus estava indo com Jairo e os discípulos para a casa dele, quem chegou perto de Jairo disse, Jairo, para de incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. E o que Jesus disse para Jairo? Jairo, acredita, tenha fé, ela vive. E Jesus conhecia e sabia, encontrou aquela lamentação toda na casa, mas ele entra na casa com os pais, como disse muito bem a Maria Aparecida, com os pais e os discípulos, e lá ele toca a mão da menina. Levanta-te, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. E Jesus toma a mão dela e ela começa a andar. E para comprovar de que não é o espírito dela, mas ela em pessoa, Jesus diz, dê-lhe de comer. E aí se realiza esse gesto. Para mim,
um aspecto me chama a atenção nesse texto, que é no meio da multidão, porque sempre desde o início do texto fala que uma grande multidão o acompanhava. Então, no meio da multidão, uma mulher que ouviu falar de Jesus. Então, a escuta, ela ouviu falar de Jesus. E o segundo aspecto que me chamou a atenção é o toque da mulher, porque foi tão forte, foi tão sentido e cheio de fé que Jesus pergunta: quem me tocou? Não foi Jesus que tocou na mulher, mas foi a mulher que tocou em Jesus. Então, esses dois aspectos me chamam a atenção. O ouvir falar de Jesus e enfrentar essa multidão para chegar até ele, e depois tocar na pessoa de Jesus, mesmo que por trás, com muita fé, com muita força. Muito bem, meninas. Podemos, depois dessas maravilhosas partilhas, avançar para o terceiro passo, que é a contemplação. O que a palavra me leva a experimentar? Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Esse é um momento de encontro profundo com Deus para escutar o que Ele tem a nos dizer. Depois de ter lido, relido, meditado o texto, convido você a renovar a consciência de que estamos na presença de Deus. Que sentimentos, que pensamentos, que desejos, que inquietações se manifestam em nosso coração? Coloque-se numa posição confortável, se possível, feche os olhos, imagine e tente visualizar o cenário do texto que acabamos de ler e meditar. Lembre-se dos personagens, escute o que eles estão falando, tente imaginar a expressão facial de cada um deles. Sinta-se apertado e incomodado pela multidão que acompanhava Jesus nas vielas estreitas daquela aldeia. Sinta a aura da força saindo de Jesus no momento do toque da mulher. A tonalidade de Jesus ao perguntar quem o havia tocado. Sinta o toque de Jesus na sua mão, como ele tocou a mão daquela menina. Você tem necessidade de ser curado? Com qual desses personagens você mais se identifica? Quais sentimentos nascem no seu coração a partir dessa contemplação? Neste silêncio da alma, preparamos-nos então para o quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Este é o momento de falar com Deus à luz do texto lido e refletido. O que falar? Sobre aquilo que você leu, meditou, contemplou, os apelos que você sentiu, os desejos que brotaram no seu coração. Agradecer, pedir, louvar, suplicar a Deus, ao Filho ou ao Espírito Santo. Abra seu coração nessa oração. Você pode colocar o que você está vivendo. Faça a sua oração de forma espontânea, com a certeza de que Deus ouve a sua oração. Diga a Deus o que você sente neste momento histórico de sua vida. Desde que a sua porção de Deus interior fale diretamente ao Deus que nos sonda, mas que quer que nos expressemos a Ele. Desafogue seu coração, esvazie sua alma, deixe que a oração brote da vida, louvando, agradecendo e suplicando. Convido então novamente a irmã Romi, Aparecida, a irmã Iracema, a orar conosco neste momento. Senhor Jesus, muito agradecida pelo seu jeito respeitoso de tratar a mulher que sofria de hemorragia, curando-a e devolvendo-a à família, com o direito de participar das cerimônias religiosas, pela alegria que ela deve ter vivido por ter sido curada, e agradecida a Jesus pela ação dele, e por ele ter glorificado o Pai por essa ação.
Obrigada por ter devolvido a vida da filhinha de Jairo. Outra grande alegria para a família poder conviver com ela. Então, Jesus, tuas ações são para glorificar o Pai. E ajuda-me sempre a resistir às dificuldades, às tentações de desistir, para poder realizar as obras como você, na comunidade, para as pessoas que precisam, para glorificar o nome do Pai. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço imensamente por minha fé e te peço que a aumente cada vez mais. Peço também que dê o toque em todas as pessoas enfermas por essa pandemia. E lhe peço também que console as pessoas que perderam seu pai, sua mãe, filha, filho, amigo, amiga. Dê a elas o conforto e a esperança da ressurreição. Eu creio, Jesus, mas aumentai minha fé. Amém. Obrigada, Jesus, pela força que vem da sua palavra. Concede-me essa mesma força para que eu possa sempre me aproximar de ti. Amém. Agora vamos passar então para o quinto passo, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Nesse passo vamos escolher um gesto concreto para viver o que lemos. Meditamos, contemplamos, oramos nessa leitura orante. Qual novo olhar nasceu em você a partir dessa palavra? O que o Senhor nos convida a viver em seu segmento? Em qual momento e sensível a qual apelo o seu coração ardeu? Esse passo encerra a leitura e nos pede a ação concreta a ser praticada no decorrer da semana e de nossas vidas. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante, agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, nos encontraremos novamente para esse momento de leitura orante da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Abençoe-nos o Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos concluir o nosso encontro com a canção Cura Senhor, na voz do Padre João.